Agora, eu quero ver o Ricardo Rous. Ricardo Rous, na relação, na balança comercial Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos têm superávit. Ou seja, a princípio, em tese, é mais vantajosa para os Estados Unidos que para o Brasil a relação comercial. Mas sabe qual foi o superávit americano de 2024, que é o ano que fechou? 300 milhões. Isso é 1% do PIB americano. Ou seja, o impacto que fará na economia americana será muito pequeno. Então, eu pergunto e volto a colocar: a diplomacia brasileira está descalibrada? Ou seja, qual a vantagem que nós temos de ficar atacando Donald Trump e os Estados Unidos quando as principais economias do mundo que estão à frente do Brasil, em termos de produto interno bruto, não estão fazendo isso? Será que nós estamos de novo colocando, e o governador Tarcísio de Freitas chegou a usar essa expressão, a ideologia na frente do pragmatismo econômico? Vai valer a pena pufar esse ufanismo patriota se as empresas estiverem quebrando, principalmente aquelas que exportam para os Estados Unidos? Capês, eu tenho dito aqui em vários programas aqui no Linha de Frente, que não vai ser bom para o Brasil se o Lula continuar sendo um garoto, aspas, de recado do Xi Jinping. E agora já está vindo a resposta. Se você olhar a linha do tempo, BRICS sediado agora, esse evento que tivemos no Rio de Janeiro, em território brasileiro, e o presidente Lula, Xi Jinping não veio, Putin não veio, ou seja, os dois grandes players não vieram. Quem estava lá falando e dando todos os recados foi o garoto de recado brasileiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive disse que quem foi que elegeu o dólar como moeda global de negociação do comércio global, precisamos buscar uma outra alternativa. Isso saiu da boca do presidente Lula no Rio de Janeiro. É importante que a gente entenda o jogo como um todo. Hoje o dólar é a principal moeda de negociações internacionais e esse bloco, capitaneado aí pela fala do Lula, quer buscar uma alternativa e isso sim mexe diretamente com a economia americana, mexe com os interesses do presidente e do povo americano. Quem disse isso foi o Xi Jinping? Abertamente aqui, não. Quem disse isso foi o Putin? Não. Foi o Lula que está transmitindo esse recado. No término da fala do presidente Lula, já houve uma nota dizendo que todos os países alinhados ao BRIC vão receber 10% de taxação. Nós falamos isso aqui no Linha de Frente. Aí o presidente Lula respondeu, retrucou, aí agora veio essa carta já endereçada ao Brasil com 50% de taxação. Então, o Lula não sabe aonde ele está pisando. O Xi Jinping, presidente da China, que está preocupado com os interesses da China, em fazer com que a China hoje, segunda maior economia do mundo, faça de fato frente aos Estados Unidos de maneira geral e que de fato possa ter ao seu lado um bloco de parceiros anti-americanos, que é o que o BRICS virou. E fala do presidente Trump aqui, não é só minha não. O Trump falou que os BRICS hoje é um grupo de anti-americanos. Com o Irã, com outros países ali bem complexos, ditadores ao lado do presidente Lula, isso só vai trazer problema ao povo brasileiro. Nós não temos como ganhar com isso, Capês. Infelizmente, parece que a ideologia, e aqui replicando a fala do governador Tarcísio, tomou conta do governo Lula, tomou a frente das relações exteriores e, de alguma maneira, está e vai prejudicar muito. Agora nós precisamos, já que na minha opinião o Lula está posicionado ao lado do Xi Jinping com os BRICS, nós precisamos que uma parcela do parlamento brasileiro crie uma comissão, um grupo e comece a fazer interlocução com o governo americano. E aí pode sim ajudar, e quem pode ajudar a contribuir é o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, para que então comece a colocar panos frios nessa negociação para não prejudicar o aço brasileiro, o petróleo brasileiro, o agro brasileiro com desses rampantes antidemocráticos, anti-americanos, que o presidente Lula está fazendo. Essa tarifa anunciada pelo Trump é culpa, é responsabilidade do Lula e seu governo ideologicamente alinhados ao Xi Jinping. Ricardo Rous, você acha que tem alguém aplaudindo o tarifaço do Trump contra o Brasil quando afeta justamente o setor como o agronegócio e setores estratégicos como exportação de energia? Tem alguém aplaudindo o tarifaço do Trump ou lamentando que o nosso presidente tenha tido tão pouca diplomacia
tão pouca sutileza e tenha se colocado à frente dos demais países do BRICS para assumir uma briga que não era nossa. Dizer que é culpa do presidente é a mesma coisa que aplaudir as consequências de suas ações equivocadas na política exterior? Capês, não. Acredito que não tenha nenhum brasileiro satisfeito com essas tarifas que foram impostas pelo presidente americano e defendendo os interesses do povo americano. Aqui é importante a gente ter clareza na hora de falar. O Trump é presidente dos Estados Unidos, foi eleito pelo povo americano para dinheiro, mas que o elegeu é o presidente do Brasil e é hoje um dos parte minoritária do povo brasileiro, mas que o elegeu é o presidente do Brasil e é hoje um dos líderes do BRICS. E é aí que está o problema. A culpa, tá certinho o deputado ali a falar, a culpa é do presidente Carlos Portinho, a culpa é do presidente Lula integralmente da sua política externa, de não estar conduzindo a política externa brasileira de forma correta. Porque não é papel nosso de ficar defendendo os interesses, que aí eu não sei se são interesses do BRICS, criar uma moeda para se negociar de forma paralela. É interesse do povo brasileiro isso? Ou isso é interesse muito maior da China e da Rússia, que hoje tem dificuldade de negociar de forma internacional, porque tem lá uma série de bloqueios com relação à Rússia? É interesse da China, que é o grande líder, nós estamos distantes da China. O Brasil não pode cometer o risco de fazer como fez. Quando o Trump aumentou a tarifa da China, a China aumentou de volta dos Estados Unidos, ficou aquela briga, todo mundo sabe, no final das contas eles estão se acertando ali no telefone, porque é a primeira e a segunda grande economia do mundo. O Brasil, se correr esse risco, no primeiro momento foi que o governo brasileiro disse que deve usar a reciprocidade, se a gente entrar nessa briga, a gente não tem nem a estrutura, nem o tamanho, nem condições de entrar nessa briga, essa é a realidade. O presidente Lula erra quando ele assume para si ser porta-voz dos interesses da China, porque aqui, não se engane, nós estamos falando exclusivamente de interesses de China e Rússia. Aonde que estão os interesses do povo brasileiro aqui? Agora, recentemente, anteontem, um jornal alemão, Die Welsh, publicou que foi um erro a União Europeia não fazer os acordos na época de Jair Bolsonaro e se antagonizar a Jair Bolsonaro, que Lula não está sendo o que era esperado por eles, porque não era esperado por nós, né? A gente já imaginava isso. Então, sim, é um erro de política externa que o presidente Lula está cometendo. Vai se criar agora uma narrativa de que a culpa é que o Trump quer ajudar o Bolsonaro. Essa discussão com o Bolsonaro, óbvio que o Trump apoia o presidente Jair Bolsonaro, já deixou isso muito claro. Mas esse processo, se o Supremo brasileiro, em especial o ministro Alexandre de Moraes, está ou não está atingindo questões de empresas e cidadãos americanos em território americano, está andando pela Justiça da Flórida para se acionar ali uma legislação local, a Lei Magnitsky, lá da Flórida, isso já está andando há algum tempo. O Trump colocou isso na carta porque, sim, ele apoia o presidente e não é só o presidente Trump que acha que há uma injustiça em torno do presidente Jair Bolsonaro. São milhões de brasileiros e vários juristas mundo afora. Mas esse não é o cerne da questão. O cerne da questão é que o Brasil, que está no continente americano, no terreno dos Estados Unidos aqui, no quintal dos Estados Unidos aqui, está se posicionando cada vez mais através dos BRICS e falando como porta-voz de interesses que não são os interesses do povo brasileiro. Aqui no Brasil, o que nós estamos vendo é assalto aos aposentados, é taxa de juros que é a segunda maior taxa de juros do mundo. É isso que está acontecendo no Brasil. E o nosso líder, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preocupado se vai ter uma moeda global que vai atender interesses de outro, se antagonizando ao dólar. E aí mexe no interesse dos Estados Unidos. Então, no fim do dia, não tem ninguém feliz com as tarifas impostas pelo Trump, mas é claro e nítido que o único culpado nessa história é o governo Lula. Agora, Ricardo Rose, eu quero te ouvir, porque parece que já está dando bate-boca do Haddad com o Tarcísio de Freitas, hein? Nem o Tarcísio se colocou como candidato a presidente, já a Gleisi Hoffmann já soltaram os cachorros em cima dele. A Gleisi Hoffmann já falou, agora o Fernando Haddad também está falando. Será que o Tarcísio vai soltar os cachorros também em cima deles? Como é que está esse bate-boca aí? O que está acontecendo aí, o Ricardo Rose? O que você está achando de tudo isso? Capês, bastou o Tarcísio abrir aí 10, 11 pontos em algumas pesquisas à frente do presidente Lula que ele já virou o alvo dos petistas, daqueles que querem, né, de alguma maneira já começar a bater. É o que aconteceu. A Gleisi já falou do Tarcísio, o Haddad diretamente
falou agora de manhã do Tarcísio, querendo que ele se posicione, querendo de alguma maneira criar um atrito entre o Tarcísio, e o Tarcísio sabiamente pediu para o Haddad ficar quietinho e trabalhar um pouco mais. Isso já está rolando nas redes sociais. Eu acho que esse atrito aí é bom ir. Tá certo, se o Haddad trabalhar mais, é bom para o povo brasileiro. O Tarcísio está fazendo dele, não deve cair nesse tipo de provocação. Inclusive, nesse instante, Tarcísio está se encontrando com o Bolsonaro em Brasília. Ali, acho que as conversas são importantes no que diz respeito a 2026, no que diz respeito ao que está acontecendo hoje, inclusive, de todas essas notícias de tarifa. Eu queria aproveitar essa fala e falar porque eu gostei da fala do Guilherme, tu acredita? Eu gostei, porque eu acho que ele mesmo falou o que nós estamos falando. Quando houve a primeira leva de negociações de tarifas do Trump global, o Brasil ficou lá embaixo, uma das menores tarifas possíveis. Já existia o processo, o Trump já tinha falado que defende Bolsonaro, que acha que Bolsonaro está sendo perseguido, os processos lá na Flórida, do Rumble e tal, já estavam rolando, tá? Então, e o Brasil ficou, porque o Brasil é um país importante para os Estados Unidos, sempre foi um grande parceiro dos Estados Unidos. Por isso ficou com a tarifa boa, é estratégico e tal. Por que que agora aconteceu isso? Viu, Guilherme? Aconteceu porque o presidente Lula tomou para si a voz da China, da Rússia e dos BRICS e falou: vamos criar uma nova moeda global e lascar o dólar, vamos lascar o povo americano, vamos botar para baixo a estratégia do Trump. Foi isso que o Lula fez no Rio de Janeiro, no Brasil, em nome de líderes que ainda nem sequer estavam aqui, que o Xi Jinping não se deu trabalho de vir da China para cá, não. Ele deixou o Lula fazer o trabalho. Em resposta a isso, ao posicionamento errado do Lula, o Trump taxou. E as tarifas do Trump são um jeito, hoje, moderno, do jeitão Trump de ser, de puxar a negociação. Eu acho que o Capês definiu aqui, tomara que o presidente Lula veja esse programa. O Capês deu a solução. Pega o telefone e faz igual o Xi Jinping, já que você gosta tanto dele, a ponto de pedir para vir alguém lá da China para cá para regular as nossas redes sociais. Pega o telefone e fala pro Trump. Esse papo de moeda paralela aí, nada, é tudo conversa nossa interna aqui pro nosso time aqui, vai ficar sendo dólar por enquanto, vamos ver isso lá para frente agora. É que isso que o Xi Jinping fez. Brigou, mas no final se resolveram pelo telefone. Se a gente entrar nessa onda, nós vamos sair por baixo. Pois é. Agora, Ricardo Rose, na sua fala você colocou que a maioria da população não queria o presidente Lula. E ele ganhou a eleição. Podemos interpretar essa sua fala como que o presidente Bolsonaro foi muito desgastado pela pandemia, pelos ataques sistemáticos que vinha sofrendo, e a população, muita gente se desesperou, se apavorou, e aí procurou o candidato, então o candidato Lula, como uma alternativa menos pior. Mesmo assim, ele ganhou ali com 1,5%, né? Mais ou menos 1% de diferença. Ou seja, com tudo isso que foi feito, foi uma vitória muito apertada. E se a gente analisar o perfil do Congresso Nacional, ou seja, que são os votos de todos os brasileiros espalhados no país, a maior parte do eleitor foi um eleitor de direita ou centro-direita, de maneira que a esquerda foi minoritária ali. Podemos dizer, então, que o presidente Lula tinha já mais ou menos consolidado uns 22%, 23% de votos vermelhos, que já são dele, e recebeu um último voto de confiança para esse mandato? E tem muita gente decepcionada com isso? Apesar de que a sua leitura está perfeita, é exatamente isso. Só para a nossa audiência entender um pouquinho. O presidente da República é eleito com votos válidos. E os votos válidos, você teve os votos dados a Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, pouquinho acima de 1% a mais que o Bolsonaro. Depois o Bolsonaro tem brancos, nulos e abstenções, que chega também numa quantidade muito próxima dos dois. Então o Brasil, naquele momento, se dividiu em três. O eleitor do Lula, o eleitor do Bolsonaro e quem não queria nenhum dos dois, que foi branco, nulo, e as pessoas que não foram votar. Resolveram pagar a multa eleitoral, mas não quiseram votar nem no Lula nem no Bolsonaro, que é um contingente muito grande. Por isso a gente costuma dizer que o Lula, apesar de ter sido eleito, foi eleito por uma minoria de brasileiros, ok? Estatisticamente é isso. E o que você falou faz todo sentido. Hoje, quando a gente pega algumas pesquisas, nós percebemos que nem o eleitor do Lula quer que o Lula seja candidato à reeleição. Uma parcela desse eleitor do Lula não quer. 66% dos brasileiros não queriam que o Lula fosse candidato. Aí você tem o bolsonarista, a centro-direita e parte do eleitorado do Lula. O Lula 3 foi uma decepção para aqueles que eventualmente acreditaram, deram ali mais um voto de confiança no Lula, naquela atribuição toda que teve pandemia, teve um disse-me-disse, teve gente saindo armada nas ruas, teve um oba-oba naquela campanha, uma narrativa muito forte de vamos nos unir aqui contra o autoritarismo. Foi feita uma campanha de comunicação muito
muito forte ao longo da campanha Carla Zambelli eleitoral. desfilando na véspera da eleição. Exato, teve o Roberto Jefferson também dando tiro. Enfim, na véspera da eleição, quem estava ali na dúvida acabou pendendo um pouquinho, mas foi pouquinho, um pouco mais de 1% para o Lula, ou nem foi votar, que também é esse percentual grande de eleitores. Hoje, as pessoas não querem que o presidente Lula saia candidato, a maioria delas. E aqui no estado de São Paulo reflete bastante o recorte do Brasil. O governo do presidente Lula está sendo desaprovado em todos os estados brasileiros. Não é um reflexo nosso. O governo é ruim. Não sou eu que estou dizendo, é o povo que está respondendo às pesquisas em todos os estados brasileiros. A Paraná Pesquisa tem feito no Paraná, tem feito aqui em São Paulo, tem feito em outros estados, tem feito de âmbito nacional, a Atlas Intel, a Paraná Pesquisa, a própria Folha e por aí vai. Então, realmente, o governo está ruim. Agora, com a nova comunicação do marqueteiro do Sidônio no Lula, ele começou um novo discurso, voltando às origens, dando mais passos à esquerda, do rico contra pobre, do nós contra eles. Vamos tirar do rico o malvadão que vamos ajudar aqui. Esse é o novo discurso do Lula para tentar subir o bonezinho não deu certo, né? Não funcionou o bonezinho, o Lula viajar pelo mundo não funcionou, pegou mal, agora é o nós contra eles. Vocês vão perceber agora que a comunicação vai ser essa. Vamos tentar fazer a taxação BBB. O que é isso? É o discurso antigo da esquerda, nós tentar dividir a sociedade brasileira, que na verdade deveria... O discurso da campanha foi esse, vamos unir todo mundo, a união democrática, vários partidos. Não deu certo, agora ele partiu mais à esquerda ainda do nós contra eles. Esse é o discurso que você vai esperar. Espero eu que não funcione, o povo brasileiro já está maduro, nós estamos já há muito tempo na democracia recente, espero que o povo entenda que o Lula já foi. Ele tinha que se aposentar, ir para casa curtir os netos, aí, viver aí com a Janja, ser feliz em algum outro país, talvez Cuba, quem sabe, que ele admirou a China, agora que ele está tão amiguinho lá, e deixar o Brasil aqui para uma nova safra que está vindo aí de políticos. Ô, Rose, eu acho que essa questão de pobre contra rico é partir do pressuposto que o brasileiro é invejoso. Quem aposta nisso, aposta na inveja, aposta no assim, eu tenho raiva de quem se deu bem, eu estou frustrado, estou revoltado. E tem um percentualzinho desse aí, mais ou menos de 23,6%, que realmente pensa assim. Mas a maior parte do brasileiro, principalmente o pobre, a classe média, ele está preocupado em hostilizar o rico ou ele quer melhorar a vida dele, educar seus filhos, levar conforto, alimentação, possibilidade de progresso, numa sociedade que realmente permite que você saia daquele patamar e vá para cima? Como você vê esse diálogo dos ricos contra pobres, enquanto aguardamos a entrada a qualquer momento da Breaking News, como uma estratégia, a nova estratégia no lugar do boné? Capê, você falou tudo. Eu acho que nós tivemos aqui uma amostra do que foi nas eleições de São Paulo. Nas eleições de São Paulo, nós tivemos um player chamado Pablo Marçal, que foi para a periferia falar com esse público, inclusive, e levar o quê? Uma mensagem de empreenda, é possível, você vai crescer, vai dar certo, eu vou ser o condutor para isso. Eu não quero questionar metodologia e tal, mas estou te mostrando que é exatamente isso. Não dá mais rico contra pobres, não cola. Tem um percentual ali pequeno de pessoas que vão nessa linha? Tem, mas a grande maioria do povo brasileiro quer empreender, quer um terreno fértil para crescer, empreender, fazer o seu próprio dinheiro, crescer na vida. É isso. Capês, acho que você colocou pontos extremamente importantes. O que nós queremos ver é o bloqueio de bens dessas entidades, das pessoas beneficiárias, o tal do careca do INSS, que já está abrindo uma nova empresa de telemarketing no mesmo endereço. Não brinca. No mesmo endereço, Capês. Parece que tem gente muito grande por trás dele, que o cara não está com medo nenhum. Cadê a CPI do INSS? Os aposentados foram roubados e é eles mesmo que vão pagar a própria conta, porque são contribuintes. E o dinheiro vai sair do Tesouro. Todos nós vamos pagar essa conta. Mas as empresas, as associações, incluindo a associação do irmão do presidente Lula, que até agora ninguém está ouvindo falar ali, vice-presidente de uma dessas associações que foram tiradas de fora por parte da AGU. Gente, será que está todo mundo vendo as mesmas coisas? Estamos vivendo no mesmo país? Os aposentados foram roubados em bilhões de reais. Foi descontado na folha de pagamento deles. Ninguém parece se preocupar tanto com isso. Agora o governo vai devolver do erário público, do nosso dinheiro, incluindo dos próprios aposentados, aos pouquinhos. Mas e a responsabilização de quem roubou esses bilhões de reais? Cadê a CPI? Cadê os bens apreendidos? Lá no 8 de janeiro, gente que estava do lado do carrinho de pipoca está preso até agora. E o cara roubando o INSS e ninguém fazendo nada. Ninguém lá de cima, ninguém que tem a caneta, ninguém que tem o poder na mão, está fazendo nada.
Gente, que país é esse que nós estamos vivendo? É um absurdo isso. Agora a gente está discutindo ali se vai devolver do nosso próprio dinheiro, que poderia estar sendo transformado para melhorar a vida dos aposentados, que nós estamos virando a nossa pirâmide etária, que vai devolver aos pouquinhos ali, mas ninguém preso, nenhum bem bloqueado, ninguém indo atrás de ninguém.